Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: como me perdoar por escolhas muito erradas e destrutivas que fiz na vida acadêmica e profissional? Como não vazar a minha energia com pessoas obsediadas que volta e meia surgem na vida da gente, mesmo eu sabendo que não tenho a mínima afinidade com elas? As pessoas com quem eu tenho afinidade já estão nos meus contatos. Como aceitar que eu errei demais e por isso joguei no lixo anos preciosos da minha vida que não voltam mais? Minha cara, sobre essas escolhas que você chama de erradas e destrutivas, eu quero te dizer que nenhum momento da sua vida foi de fato jogado no lixo. A vida não acontece numa linha reta de acertos, acontece numa sequência interminável de ajustes e acertos. Mas aquelas decisões que hoje você chama de equivocadas foram decisivas para o desenvolvimento da sua percepção e, portanto, da expansão da sua consciência. Que tal sermos gratos tanto aos ajustes quanto aos acertos? Quero te convidar aqui para trocar a palavra erro por aprendizado. Sugiro que você pense nas suas escolhas equivocadas como parte de um caminho que te trouxe até aqui e não como erros imperdoáveis. Se você não tivesse feito aquelas escolhas equivocadas, talvez você nunca descobrisse quais caminhos realmente importam. E isso, minha cara, é o que torna a sua vida bem mais saudável. Sugiro que você acolha as suas experiências no seu coração com amor. Não para carimbar como úteis ou inúteis, mas para comemorar como parte da sua expansão de consciência. Que tal aceitar amorosamente um equívoco, entendendo que você fez o melhor que podia com a consciência que você tinha naquela época? Com a consciência que você tem agora, o que você fizer vai te colocar mais próxima do acerto, e assim para o resto da vida. Para a gente seguir adiante mais saudáveis, a gente tem que fazer as pazes com os nossos erros. Vamos falar agora sobre não vazar a energia com pessoas sem afinidade. Como não vazar a nossa preciosa energia com pessoas obsediadas que volta e meia surgem na vida da gente. Pense na sua energia como um tesouro precioso, porque é. E não é o seu papel resolver as dores ou obsessões dos outros. Essas pessoas que aparecem e parecem obsediadas, talvez estejam apenas buscando alguma coisa que nem elas mesmas sabem. Isso não significa que você tem que oferecer o que elas procuram. Ao contrário, o mais amoroso que você pode fazer é estabelecer limites. Às vezes, estabelecer limites parece difícil porque as pessoas confundem limite com rejeição. Limites não são barreiras, são portas. E você tem todo o direito de deixar essas portas fechadas. É saudável que a gente abra a porta do nosso espaço pessoal para pessoas com quem a gente tem afinidade. E não abra para pessoas com quem a gente não tem afinidade. Então, quando surge alguém que não respeita o seu espaço pessoal, diga não. O tão difícil e famigerado não. E isso também é um ato de amor. Amor a você mesma e amor a outra pessoa. Viver com a porta do nosso espaço pessoal escancarado é doença na certa. Uma relação só se torna sufocante quando você se descuida da preservação do seu espaço pessoal. Quando o seu espaço pessoal é invadido e você percebe isso, mas não se posiciona, a sua respiração diminui. Você entra em tensão e vai para o estresse. Começa então a asfixia existencial. Responda impondo limites amorosamente e volte a viver. Generosidade compulsiva muitas vezes significa pavor de dizer não. Sai dessa, minha cara, se esse for o caso, porque isso acumula raiva em você e gera doença. Pedir exceção uma vez é aceitável. Ceder uma vez é generosidade. Insistir tanto em pedir quanto em ceder é um sintoma de falta de noção de espaço pessoal de quem pede e medo da rejeição por parte de quem cede.
Muitas vezes, com medo do abandono em que a gente já se encontra por baixíssima autoestima, e aí eu dou um bem-vindo ao clube, porque sinto e entendo eu que a humanidade vive em estado de praga biológica e por isso com a autoestima no lixo. Então, muitas vezes a gente acaba cedendo invasão ao espaço pessoal por medo da rejeição por parte do outro, que está nos invadindo. O cálculo oculto que está atrás disso é o seguinte: bom, já que ninguém gosta de mim, é melhor eu ter um amigo que não gosta de mim do que ter amigo nenhum. Meu Deus, é um delírio absurdo, causado por essa autoestima epidêmica no lixo que a gente vive. Reconhecer, delimitar e comunicar amorosamente os limites do seu espaço pessoal é imprescindível para evitar invasões e arrastões morais. Se a pessoa que está sendo invadida deixa o invasor transformar exceção em regra, meu Deus do céu, essa relação é candidata a arrastões morais por parte do invasor. O treino principal, minha cara, é saber dizer não serenamente, repito, repito e repito, sempre que necessário. Quem realmente gosta de você não vai querer de você alguma coisa que vá te prejudicar. Vai aqui uma percepção como preventivo contra a invasão de espaço pessoal e profissional. Exceção não é regra. Exceção não é regra. A gente não vai dizer isso para outra pessoa porque fica um tanto grosseiro. Para alguém com autoestima já no lixo, isso é um desastre, um acidente ecológico. Mas é importante que a gente saiba que exceção não é regra. Sugiro também que você priorize as pessoas que fazem o seu coração vibrar em sintonia com elas. Quando você se cerca de afinidade, o seu mundo ganha mais luz, fica mais leve. Se o convívio com uma pessoa aspiradora de energia humana, que fala sem parar, for inevitável, respire diferente dela. Respire assim, 3 tempos inspirando, 3 tempos retendo o ar, 3 tempos esvaziando os pulmões. E, se der, dentro do conforto, 6 tempos sem respirar. Não é para ficar roxo com falta de ar, né? Por que é importante a flexibilidade desses 6 tempos sem respirar? Porque quando a gente já está com o saco cheio, a gente já está tenso, já está querendo dizer não, mas não está conseguindo dizer não, a gente entra, claro, em raiva da gente mesmo, em relação a gente mesmo, e raiva em relação ao outro que não desconfia, né? Então, essa raiva acumulada exige uma respiração mais intensa e você ficar 6 tempos sem respirar, pode ser que aumente o seu estresse. Então é assim, você inspira em 3 tempos, retém o ar em 3 tempos, expira, esvazia os pulmões em 3 tempos e de acordo com o seu estado de espírito, com o seu estado de relaxamento, você pode ficar ou não 6 tempos sem respirar. De repente você se propõe a ficar 6 tempos sem respirar, mas deu 3 tempos ou 2 tempos, você precisa respirar, respira, pelo amor de Deus, tá? É sempre assim, desde que você se sinta confortável. É pela sincronia dos plexos solares que se dá a troca ou a vampirização energética. Quando você respira igual à pessoa, você está em sintonia com ela. Há uma troca, uma mútua nutrição entre você e a pessoa. É uma dinâmica que parece mágica para a gente, mas acontece de uma forma intensa. Tanto que quando você conversa com a pessoa e respira diferente dela, você sente um corte na troca energética entre você e aquela pessoa. Quando você está conversando com uma pessoa que está te irritando, que está te deixando nervosa, então, minha cara, é você respirar diferente da outra pessoa. Ajuda muito essa respiração diferente. Pelo menos a troca intensa de energia vai acabar. Você vai continuar olhando nos olhos da pessoa, prestando atenção, mas não com a pessoa. Energeticamente você não estará com a pessoa. Como aceitar os erros do passado? Vou falar mais um pouquinho sobre isso, minha cara. Por fim, vamos falar um pouco mais sobre aceitar que você errou bastante e que aqueles anos não voltam mais. Se ainda tiver tristeza por ter errado, se ainda tiver tristeza pelas escolhas equivocadas, não se esqueça que elas serviram para abrir os seus olhos para preciosos aprendizados. Talvez o maior aprendizado seja esse:
Você não precisa ser perfeita. Repito, você não precisa ser perfeita, minha cara. A vida não é sobre evitar erros, é sobre aprender com eles para construir mais acertos. Na sua pergunta você fala do lamento pelos anos que não voltam mais. Mas eu quero te lembrar, minha cara, de uma coisa muito importante. É no momento presente que a sua vida acontece. Se a sua vida fosse um filme, o momento presente seria a cena mais importante desse filme. Enquanto a gente está vivo, a gente tem a chance de reescrever a nossa história, refazer o roteiro do filme, de escolher diferente, de criar um futuro ainda mais alinhado com a nossa essência. O que causa um futuro saudável é a vivência plena do presente. Então, minha cara, aceite com carinho os seus erros, os seus acertos, os seus ajustes, como parte do que você precisava viver para chegar até aqui. Dê para você mesmo o direito de abraçar quem você foi, aquela pessoa que você foi, quando cometeu esses equívocos. Abrace carinhosamente essa pessoa que você foi. Aceite os equívocos como parte do seu aprendizado. Sem eles, você não seria a pessoa que é hoje. Hoje você é uma pessoa que enxerga os equívocos que você cometeu, e os ajustes que você fez, e os acertos que você teve. Teve um upgrade de lá para cá, sem dúvida. A consciência só expande, né? Então, minha cara, dê a você mesma o direito de abraçar carinhosamente aquela pessoa que você foi no passado. Porque sem aquela pessoa, você não seria a pessoa mais perceptiva que você é hoje. Não tem nada de errado em sentir tristeza ou arrependimento. Isso é totalmente natural e aceitável. Mas não deixe esses sentimentos virarem um hábito, porque aí você entra em morbidez. E aí é uma encrenca gigante. Use esses sentimentos de arrependimento, de tristeza, como impulso para seguir adiante com cada vez mais entrega. Não se esqueça de que nós somos mais interessantes do que imaginamos. A epidêmica baixa autoestima impede a gente de perceber o quão imensamente interessantes nós somos de fato. Nós não somos os nossos erros. Nós somos seres em constante expansão de consciência. E o que é a consciência? A consciência é o conjunto de todas as percepções de que somos capazes até este momento, em contínua expansão a cada instante. Erro é só o nome feio que a sociedade, com limitação de percepção, dá para parte do processo natural de evolução. E a sociedade dá o nome feio de erro para essa parte do processo natural de evolução. Para que esse processo dê certo, minha cara, você precisa se entregar integralmente a cada trecho do caminho com entrega perceptiva. Jogue o excesso de rigidez no lixo. Jogue o excesso de rigidez no lixo, minha cara. Isso tem muita cara de perfeccionismo. O caminho mais curto entre você e a imperfeição é o perfeccionismo. Pega leve com você. Minha cara, essa é a minha resposta, espero que tenha trazido alguma luz para a sua questão. Quero agradecer muito pela sua presença nas minhas redes sociais, quero agradecer muito também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas encantadoras que frequentam as minhas redes sociais, deixando aqui uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.